Viva está com o Hora da Verdade. O nosso convidado desta semana é Eurico Brilhante Dias, é líder parlamentar do Partido Socialista, também é dirigente nacional do partido. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista Maria Lopes, do Jornal Público. Bem-vindo. Vamos começar pela atualidade e pelo temporal, físico, meteorológico e também no governo. A ministra da Administração Interna demitiu-se na sequência da gestão do temporal. Para si, Eurico Brilhante Dias, é natural que seja o Primeiro-Ministro a tutelar a pasta, nem que seja temporariamente? Não, natural não é, mas parece-me evidente que é uma solução transitória. A primeira nota que tenho que dar é que, sem prejuízo da avaliação em concreto que fazemos do desempenho da senhora Ministra, que recordo mais uma vez, tem um longo percurso académico, profissional e que serviu em muitas circunstâncias o Estado português, a República, em lugares muito diferentes e foi juíza do Tribunal Constitucional, foi provedora de Justiça. Não está em causa as suas competências profissionais, em geral, mas no caso concreto, manifestamente mostrava enormes dificuldades, pelo menos de comunicação. Era uma questão de tempo a sair. Pelo menos de comunicação. Mas acho absolutamente inusitado, e os portugueses lá em casa perceberão, que no meio desta borrasca, no meio das dificuldades enormes que ainda temos no quadro da Proteção Civil, na zona de Leiria, Marinha Grande, no Pinhal Interior, Figueiró dos Vinhos, Alveiazer, Castanheira de Pera, Ancião, e ainda por cima com o país, e uma parte importante do país, em situação de calamidade, que se tem vindo a alargar. Recordo que, por exemplo, ainda ontem o Sr. Presidente da Câmara de Loures, com quem pude falar no quadro de uma reunião partidária, me dizia que o município de Loures estava em situação de contingência. Que é um passo anterior à situação de calamidade. Isto ainda poderá ser alargado. E, portanto, é absolutamente inusitado que o responsável da Administração Interna e da Proteção Civil se demita a meio do processo. Quer dizer, nós não estávamos habituados a que, perante uma dificuldade, os membros do Governo saíssem a meio. E há aqui uma incoerência, não é? O Governo também tem, aliás, o Primeiro-Ministro tem dito sobre a Ministra da Saúde que não faz sentido demitir responsáveis governativos a meio de uma crise, e é isso que faz neste caso, não é? Claro, o Sr. Primeiro-Ministro dará explicações seguramente no Parlamento mais tarde ou mais cedo, ainda esta semana, em função daquilo que sabemos neste momento, mas volto a sublinhar um aspecto que me parece absolutamente... Eu não consigo utilizar outra palavra. Parece haver uma desorientação absoluta no Governo, na tutela da Proteção Civil, na coordenação interna. Alguns dos episódios com o Ministro da Defesa, com o Ministro da Presidência, foram absolutamente desconcertantes para quem vivia momentos de grande aflição. As imagens que os portugueses viram da interação entre a senhora Ministra da Administração Interna e o Presidente da Câmara de Leiria foram de alguma forma quase, eu diria, eu não quero sublinhar em demasiada ideia, mas para um homem que tinha gente sem água, sem luz, sem comida, com enormes problemas de telecomunicações, aquela interação parecia de alguém que tinha chegado e aterrado de outro planeta no meio de uma situação de grave crise. O Governo vive mal com situações de emergência. Esta não é a primeira vez. A situação no apagão foi de uma descoordenação absoluta e de uma falta de comunicação para lá de meio do dia, se bem se lembram. A questão dos incêndios ficará sempre associada à ideia de que nem nas piores circunstâncias, quando os autarcas literalmente berravam, recordo-me do Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital em grande aflição, e os meios de comunicação social divulgaram-no de forma abundante, e nem assim o Sr. Primeiro-Ministro adiou a festa do Pontal, e as imagens foram de facto muito contrastantes entre a aflição de uns e a festa dos outros. Portanto, o Governo convive muito mal, não se mostrou preparado, e devo dizer que eu trabalhei com o Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, em momentos particularmente duros e difíceis, e acho inimaginável que o Primeiro-Ministro António Costa gerisse esta circunstância da forma como esta crise tem sido gerida. Mas não há aqui um paradoxo, porque as oposições, entre aquilo que está a dizer, as oposições consideram que a Ministra não tinha grandes condições já para estar no cargo, e agora o que está a defender é que
não devia ter sido agora. Então devia ter sido quando esta demissão? Vamos ver. Não está em causa a avaliação em concreto que fazemos da senhora Ministra como titular do cargo. Aliás, eu ainda esta semana tive a oportunidade de dizer que, da forma mais elegante que consegui, admito que não tenha sido absolutamente eficaz, que considerava que a senhora Ministra, com todo o património que tem, pessoal e com as competências próprias que tem, não teria o perfil ideal para ser Ministro da Administração Interna. Porque não tem peso político. Não é apenas peso político. Repare, a proteção civil em Portugal, nós já tivemos vários modelos. Tivemos ex-autarcas, tivemos líderes políticos ou dirigentes políticos com peso relevante na estrutura do partido e com muita ligação ao terreno. Recordo que Jorge Coelho foi Ministro da Administração Interna, António Costa foi Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro foi Ministro da Administração Interna, e que, para um país que tem sempre uma época infelizmente, de fogos florestais tão intensa, é importante ter alguém que conheça a forma como a proteção civil no terreno se articula. Eu recordo que no último governo do Partido Socialista não só José Luís Carneiro era Ministro da Administração Interna, mas tínhamos, por exemplo, Patrícia Gaspar, que era uma mulher que vinha da Proteção Civil como Secretária de Estado. É preciso ter mais técnicos. É preciso ter mais experiência de gestão da Proteção Civil no terreno. E a senhora Ministra, que tem experiência seguramente em muitas áreas, e quem sou eu para duvidar das suas competências, que, volto a dizer, foi juiz do Tribunal Constitucional, foi provedora de Justiça, manifestamente, mas isso é uma avaliação do Primeiro-Ministro. Agora, o meu ponto, e respondendo à questão que levanta a Susana Martins, o meu ponto é que, de facto, nós estamos no meio de uma borrasca e nós nunca vimos que no meio da borrasca e no meio de uma circunstância tão difícil, quem tem que estar ao comando saia. E por isso, eu acho que, infelizmente, a única palavra que me ocorre é de uma absoluta desorientação, descoordenação, que foi manifesta no início da tempestade Cristine. Eu volto a sublinhar, a Comissão Nacional de Proteção Civil reuniu no domingo e a tempestade foi de terça para quarta. Sim, demorou muito tempo. E o plano nacional de emergência e proteção civil, que é quem coordena o conjunto das entidades, que pode ser presidida pelo Primeiro-Ministro e que mete à mesa os ministros envolvidos na aproximação a uma crise, voltou a ser acionado no domingo, praticamente 5 dias depois. Repare, isto claramente revela descoordenação, mas as populações precisam de um governo e precisam que a proteção civil seja eficaz e se não fossem os autarcas na primeira linha, eu penso que a situação seria ainda pior. Então, e que perfil deve ter o próximo Ministro da Administração Interna? O Sr. Primeiro-Ministro saberá a circunstância em que estamos, o governo é dele e ele é o primeiro responsável, não é a Sra. Ministra da Administração Interna. Por isso é que não lhe estou a pedir um nome, estou-lhe a pedir um perfil. Agora, eu diria que, mesmo no PPD-PSD, só para pôr a questão assim, há outros protagonistas, quer homens, quer mulheres, que com experiência em diferentes áreas, em particular ex-autarcas, que conhecem muito bem a forma como coordenam as emergências no seu território, conhecem a interação com os bombeiros, conhecem a interação com a GNR. Veja que alguns autarcas acionaram eles próprios as unidades militares mais próximas. Sim. Pela conferência de imprensa que eu vi esta semana dos 3 ramos das Forças Armadas, percebi que alguns autarcas fizeram esse apelo direto às unidades militares mais próximas do seu território, ou que estavam no seu território. E, portanto, e por isso eu digo que me parece muito evidente que o perfil é de alguém com capacidade de liderança e de ação, e isso manifestamente não acontecia no caso da senhora Ministra, ainda Ministra a esta hora, Ministra da Administração Interna. O PS vai propor algum tipo de instrumento para avaliar responsabilidades na resposta a este temporal? Uma comissão de inquérito, um grupo de trabalho, um tipo de instrumento? Sim, a resposta é sim. Espero que ainda hoje, à hora que falamos, eu diria assim, que o grupo parlamentar do Partido Socialista apresentará na Comissão de Economia e Coesão
territorial uma subcomissão, a criação de uma subcomissão específica para estes eventos. Tem uma razão de ser. A primeira, o Parlamento tem hoje 2 comissões de inquéritos a decorrer. E convencionou-se, é uma convenção, bem sei, que nós temos 2 comissões de inquérito em paralelo. Abrir uma terceira implica um esforço adicional que nós, desde o ponto de vista logístico, não estamos preparados. A subcomissão permite ter deputados de diferentes proveniências, não só geográficas, obviamente, mas permite ter deputados que não são necessariamente da Comissão de Economia. Podemos ter a coesão territorial, que para nós é importante, porque os fundos comunitários serão decisivos para a recuperação, mas gente da primeira Comissão, onde a proteção civil é muito importante, gente do ambiente, que é muito importante. Vimos agora estes eventos em Coimbra e noutros territórios onde a APA, o ICNF, tem bastante importância, gente do poder local, porque evidentemente a interação com o poder local é um dos aspectos decisivos, e portanto esse cruzamento é possível numa subcomissão, e portanto eu próprio avancei com essa ideia na última conferência de líderes, aliás tendo tido uma anuência de outros grupos parlamentares, mas em particular do PSD. Sei que entretanto o PSD propõe uma comissão eventual, que entre nós nada a opor à comissão eventual, a não ser esse pequeno pormenor, que uma comissão eventual é uma comissão adicional a somar às 2 comissões de inquérito. Nós entendemos que esse escrutínio é relevante. Agora, há outra iniciativa, que essa quero sublinhá-la. O Sr. Presidente da República, logo nos dias seguintes, alvitrou que a Assembleia da República poderia ponderar, tal como noutras circunstâncias, a constituição de uma comissão técnica independente, e eu diria que o Partido Socialista, à partida, não tem nenhuma objeção de fundo a que uma comissão técnica independente possa ser constituída especificamente para este efeito. Há vasos comunicantes com a questão, com a Comissão Parlamentar de Inquérito aos Incêndios Florestais, por exemplo, o funcionamento do Ciresp, num caso ou noutro, é igualmente relevante, mas admitimos que esta tem um conjunto de especificidades muito evidentes, que não dizem respeito, evidentemente, aos incêndios florestais, e por isso não descartamos a possibilidade do próprio Parlamento vir a constituir uma comissão técnica independente. Até porque faz documentação e faz recomendações de como agir a seguir. Certo. Agora, é expectável para o PS que exista uma remodelação mais alargada neste momento? O Sr. Primeiro-Ministro é o principal responsável do Governo. Faria sentido aproveitar esta oportunidade para corrigir outras situações? O Sr. Primeiro-Ministro saberá. Repare, porquê é que eu não estou a ser tão perentório? Porque o problema está nas políticas e no próprio Primeiro-Ministro. Voltamos atrás. O Dr. António Costa não pedia autorização aos ministros para coordenar atividades quando considerava que a gravidade do tema e da circunstância implicava uma ação direta do Primeiro-Ministro. Isto não significou desautorizar nunca a Ministra da Saúde, Marta Temido, não significou em momento algum desautorizar a Ministra então Constança Urbano de Sousa, quando foi a questão dos incêndios em Pedrógão. Sim. Não significou sequer desautorizar o então Secretário de Estado António Lacerda Salles, que em muitas circunstâncias deu a cara, mas nós sentíamos uma coordenação. O gabinete de crise funcionava e era presidido pelo Primeiro-Ministro. E não há, deixe-me dizer, bons ministros com um mau Primeiro-Ministro. É difícil ser bom ministro com um mau Primeiro-Ministro. E por isso o Sr. Primeiro-Ministro tem que assumir integralmente as suas responsabilidades. E, nesse aspecto, se o Sr. Primeiro-Ministro entender que deve fazer uma remodelação, deve fazê-la, é uma opção do próprio. Apresentará seguramente nomes ao Sr. Presidente da República. Contudo, ele próprio deve fazer uma avaliação sobre a forma como tem agido, em particular em situações de crise. Voltando um bocadinho atrás, o Partido Socialista considera que são necessárias mais medidas de apoio às zonas afetadas pelo temporal? Sim. E se o próprio partido, no Parlamento, poderá apresentar essas medidas? Nós estamos preparados para apresentar mais medidas. Nós próprios reunimos logo na segunda-feira seguinte, depois de conhecer as medidas do Governo e com gente com experiência, até porque muitas das pessoas que colaboraram connosco no desenho das novas medidas foram pessoas que estiveram em atividade durante a pandemia e, portanto, conhecem muito bem um conjunto de medidas que são absolutamente extraordinárias, e enviámos ao Governo, o Secretário-Geral enviou
70 medidas, 30 de emergência, 40 para o processo de recuperação, chamemos-lhe assim. Muitas das medidas procuravam até esclarecer algumas questões que têm vindo a surgir nos últimos tempos. Ainda esta semana ouvi a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados dizer que o layoff, aquilo que se conhece hoje do layoff, não o afasta do layoff, vamos usar a expressão normal que está na legislação, e não a aproximação simplificada que nós usámos no tempo da pandemia. Portanto, é evidente que a circunstância que se vive em muitos dos territórios não se aguenta com o layoff normal e corrente para tempos normais. Segundo, há uma parte substantiva do apoio que tem que ser a fundo perdido, e isso implica um quadro de apoios, por exemplo, que no quadro empresarial tenha um quadro que não viole os auxílios de Estado, que, como sabem, estão consagrados e definidos em legislação europeia. Claro que dissemos que há um conjunto de municípios que não estão em situação de calamidade, mas em situação de contingência. Alenquer, ainda há pouco falei de Louros, que vão ter problemas graves de reconstrução de casa, de reconstrução de estradas e de vias rodoviárias, e, evidentemente, também de apoio empresarial a empresas que estão em situação muito difícil. E, por isso, ao dia de hoje, aquilo que nos parece evidente é que o pacote de apoio para esta circunstância irá evoluir. E que os 2,5 mil milhões de euros, só para falar do valor global que foi apresentado pelo Conselho de Ministros, será alargado. Eu já esta semana disse que estaríamos mais perto dos 5 mil milhões do que propriamente dos 2,5 mil milhões, mas o Governo terá que fazer essa aproximação, e o Partido Socialista, da mesma forma que fez ainda na semana passada, entregando 70 iniciativas, poderá ainda alargar a outras áreas. Por exemplo, nós temos novas medidas na área florestal, já preparadas, porque a área florestal, por exemplo, no Pinhal de Leiria foi fortemente devastada, aliás, a expressão que utiliza é mesmo assim, devastada, e, portanto, nós precisamos de novas medidas e de que elas cheguem ao terreno de forma eficaz. Eu sou um eleito do Distrito de Leiria, acompanhei e tenho continuado a acompanhar de forma muito perto, eu com a minha colega Catarina Louro, em conjunto, ou com a visita de pelo menos todos os concelhos afetados do Distrito. Estive em Pombal, na Marinha Grande, estive, evidentemente, em Leiria mais do que uma vez, na Marinha Grande também mais do que uma vez, Alvaiázer, que é um concelho pequenino. Há gente que hoje está a chover em casa, não tem eletricidade, e, portanto, não querendo alargar muito a esta resposta, devo dizer que os portugueses, no seu conjunto, aliás, com a ajuda dos meios de comunicação social, que têm sido fundamentais, têm que compreender que a situação que vivemos nestes territórios precisa de uma solução muito musculada para que as pessoas possam recuperar a normalidade da sua vida. Sim. Algumas dessas zonas afetadas e ainda em estado de calamidade só vão a votos no domingo, numa espécie de terceira volta das presidenciais, daquilo que conhece do terreno, acabou de dizer, e com estas cheias que tem havido. Já há condições para essa eleição existir neste domingo? É uma resposta que eu não consigo dar hoje à distância de domingo, não é? Aquilo que digo é que toda a informação que nós tínhamos nos dias prévios à segunda volta é que o conjunto de cidadãos que não podia exercer o voto porque os presidentes de Câmara em situação de calamidade tinham considerado que era impossível realizar com segurança o ato eleitoral, estaria perto dos 36 mil eleitores, no conjunto de 8 milhões de eleitores. E também não é menos verdade, aliás, como disse o Sr. Presidente da República e também o Sr. Primeiro-Ministro na alocução que fez, que não havia instrumento legal no quadro para suspender um processo eleitoral.
E, portanto, não digo que não é com pena que olhe para aqueles... Com pena porque eu penso que genuinamente todos queriam participar. Há uma parte importante que queria participar. Ou pelo menos deve dar-se essa oportunidade. Que se devia dar essa oportunidade. É verdade que hoje irão votar e o resultado eleitoral é conhecido, não é? Mas sem prejuízo disso devem ter a oportunidade de participar e de expressar a sua voz, e é isso que espero que aconteça domingo, sendo que a esta hora não lhe consigo responder se estarão reunidas essas condições, porque depende muito da avaliação em concreto que cada autarca fizer. E pergunto-lhe também se vê necessidade de alterar as leis eleitorais, nomeadamente para a eleição do Presidente da República, tendo em conta estas situações que estamos a viver de estado de calamidade ou de emergência. Eu acho que faz parte do nosso trabalho ponderar. Aliás, estas eleições presidenciais foram caracterizadas por outro momento. Pois, mas é que desde 2021 que o Parlamento está a ponderar uma situação deste género, não é? Não no caso das presidenciais, era dos imigrantes, em particular. Sim. Era no voto, aliás, porque se lembra que nas eleições de 22, salvo erro, tivemos aquele enorme conjunto de votos que foi... Sim. A resposta aqui divide-se em duas partes. A primeira é de dizer que temos que ser relativamente cautelosos quando falamos de suspender eleições e de ter atos de suspensão de eleições. Porque, repare, a democracia foi um processo longo de conquista, apesar de alguns não terem memória ou aparentemente não conhecerem bem a história. E por isso o ato de suspender um ato eleitoral, suspender umas eleições, é uma decisão muito difícil, porque a democracia deve funcionar, os órgãos devem ser renovados e em particular nos dias que vivemos hoje, uma decisão hoje de suspensão do ato eleitoral com este quadro governativo e parlamentar pode-nos parecer seguro. Não sei se noutro quadro parlamentar ou noutra circunstância será absolutamente seguro. E, portanto, abrir exceções, abrir caminho, suspensão de atos eleitorais é arriscado, tem riscos, e a ponderação é essa, quando tomarmos uma decisão sobre quais as condições de suspensão do ato eleitoral, temos que perceber que elas podem ser usadas em diferentes circunstâncias. E hoje, cada vez que tomamos uma decisão dessa natureza, nós pesamos essa decisão várias vezes. A segunda dimensão diz respeito, por exemplo, ao caso dos boletins de voto com nomes de personalidades que, de facto, não eram candidatos. Não estão na corrida, não é? Não estão na corrida. E as pessoas perguntam-se. Eu recordo que há uma norma constitucional, portanto, está na Constituição da República, que é o período mínimo em que os candidatos têm que se apresentar. A Constituição, salvo erro, prescreve 30 dias. E claro, isso foi feito noutro contexto e hoje nós percebemos que 30 dias... Então isso mereceria uma revisão cirúrgica? Não sei se cirúrgica, mas de qualquer maneira, esses 30 dias podem obrigar o Tribunal Constitucional, que é quem aceita as candidaturas ou não, e depois a Secretaria-Geral do MAI, que organiza, com a Comissão Nacional de Eleições, que organiza o ato eleitoral, perante aquilo que tem acontecido. Repare, nós em 86 não tivemos este problema, não é? As pessoas recolheram assinaturas, foram entregar, não é? Mas hoje há um conjunto de instrumentos de recolha de assinaturas que permite recolher assinaturas de forma rápida. Eu vou dizer isto tendo até estima e muita consideração pela personalidade em concreto, mas o Manuel João Vieira foi candidato e nunca tinha conseguido ser. Então, nunca conseguia reunir o número de assinaturas. Esta é a terceira ou quarta, perdoem-me, mas eu já não me lembro quantas vezes. Mas desta vez rapidamente reuniu 7.500 candidaturas, porque hoje, com a recolha de assinaturas online, isso é muito mais simples e não é errado, é tudo certo e limpo. Mas pronto, mas é mais fácil fazê-lo, como é evidente. E por isso, nessa circunstância, estamos numa realidade diferente. E, portanto, essa ponderação é muito importante. Os votos dos imigrantes não é um aspecto menor. Nós próprios aprovámos uma iniciativa. Aliás, recordo que o Ministro da Administração Interna, de então, José Luís Carneiro, enviou uma carta ao Parlamento dizendo que o Governo está preparado para colaborar na codificação, em termos um código eleitoral. Porque, como sabem, os procedimentos eleitorais, em particular na imigração, não são idênticos nas eleições presidenciais, nas legislativas, e, portanto,
e nas europeias, não são idênticos. E, portanto, nós tínhamos iniciado na legislatura de 22, aquela em que o Partido Socialista tinha a maioria absoluta, tínhamos iniciado o processo de codificação. Para que os imigrantes pudessem Era votar dos presencialmente, não é? Para que pudessem votar e em que circunstâncias, e procurando harmonizar um conjunto de aspectos da legislação laboral. Esse processo foi lançado em 22, estava a decorrer quando caiu o governo em novembro de 23, portanto, tivemos ali um ano de trabalho aproximadamente, começou uma nova legislatura, voltámos a ter um governo que caiu e agora estamos passadas 2 eleições, porque presumo que sabem, mas se calhar os nossos ouvintes não sabem, mas nós não podemos mexer na legislação laboral 6 meses antes de um ato eleitoral. E, portanto, como não podemos mexer 6 meses de um ato eleitoral, com o número de atos eleitorais que temos tido, temos bloqueado sucessivamente alterações legislativas, porque andamos sempre a contar 6 meses para trás. E agora tivemos as presidenciais, 6 meses para trás, as autárquicas e por aí adiante. Portanto, talvez os portugueses percebam melhor alguma incapacidade que, perante o quadro político e eleitoral que temos tido do próprio Parlamento, e isto não é apenas o PS, são também as outras forças políticas, não é uma questão apenas do Partido Socialista, tenha algumas dificuldades em mexer na lei eleitoral nos últimos tempos. Mas agora parece que teremos, segundo o novo Presidente da República eleito, 3 anos e qualquer coisa sem eleições, e portanto se calhar poderia-se aproveitar... Sim, mas eu tenho, perdão-me que corrigi-la, porque o Sr. Presidente disse que por ele não havia eleições. Então temos que perguntar então pelo PS. O PS faz parte do sistema político e quererá colaborar na estabilidade política, como é evidente. Então vamos falar sobre as presidenciais. O resultado destas eleições presidenciais, com uma vitória expressiva, recordista de António José Seguro, vem ajudar o PS? Ou a missão de António José Seguro não pode nem deve ser a de salvar o PS? Tendo em conta que ontem o secretário-geral até disse que ter Seguro como presidente poderia contribuir para que o governo pudesse ouvir mais o Partido Socialista. O PS tem um programa, o Presidente da República não tem, não é? Tem um programa eleitoral, tem linhas programáticas. E repare, essas questões, o conhecimento que tenho da forma de estar e de exercício de funções do Dr. António José Seguro afastam qualquer veleidade de alguém querer apropriar-se da intervenção do Presidente da República, e nós também não queremos. Nós, quando digo o PS, não se apropriará sequer da sua vitória. Claro que o PS apoiou. Os militantes, os dirigentes, os militantes, os simpatizantes do PS participaram na campanha, foram votar com gosto. Acho que foram mesmo decisivos na primeira volta para que a primeira volta tivesse o resultado que teve. Mas a vitória do Dr. António José Seguro, da sua forma de fazer política, da forma como abordou as eleições presidenciais, e nós quisemos e apoiámos o Dr. António José Seguro para ele ser o presidente de todos os portugueses. E ser de todos os portugueses significa que em momento algum se confunde com a ação político-partidária ou parlamentar do PS ou de qualquer outro partido, já agora. O PS continua a ser um partido de oposição, que é o partido de oposição que é a alternativa a este governo. A alternativa democrática a este governo. E aquilo que é o nosso trabalho, e que já começou, é de prepararmos o partido com um processo interno com o Congresso, com eleições nas federações distritais e nas concelhias. Recordo que tivemos eleições autárquicas e, portanto, muitas das concelhias esperaram este processo eleitoral presidencial para podermos avançar com a nova legitimidade das lideranças municipais, concelhias. As federações, tivemos eleições legislativas há pouco tempo. Temos que nos reorganizar para o PS, e lançar aquilo que é... O mandato da legislatura continua a ser de mais 3 anos. Pelo PS, a legislatura também tem um limite normal. Nós nunca confundimos aquilo que são as eleições presidenciais com outras. Este governo é um governo minoritário. Tem 91 deputados que o apoiam na Assembleia da República. Menos de 40%. Não será pelo PS que não haverá estabilidade? O PS está disponível para colaborar
para que o país tenha políticas públicas que resolvam os problemas dos portugueses na habitação. E a dizer para cumprir os 3 anos que faltam. A Maria Lopes sublinhava as palavras do secretário-geral do Partido Socialista. Mas o sentido dessas palavras, em toda a sua extensão, são as de que, desde que ganhou as eleições, de que foi eleito secretário-geral, e eu recordo, ainda antes, quando tivemos uma disputa interna entre José Luís Carneiro e Pedro Nuno Santos, que o secretário-geral do PS disse que o PSD, a AD, não tinha que ficar nas mãos da extrema-direita. E que há um espaço para consensos em áreas muito claras. Áreas de soberania. Na defesa, nós lançámos uma carta, já que são investimentos de grande monta, que estão em crescendo, dada a circunstância internacional que vivemos, que são investimentos que vão ter impacto durante décadas na capacidade operacional das Forças Armadas, e que por isso o que faz sentido é que o PS e o PSD discutissem esse assunto. E nem me parece, com toda a sinceridade, que seja um espaço de grande divergência, porque estamos a falar da participação de Portugal no quadro da NATO, ou naquilo que a NATO vai podendo fazer, não é? No quadro do reforço das capacidades da União Europeia e da Europa na área da defesa, não parece que não sejam temas que 2 partidos responsáveis não possam discutir e ter um consenso. E houve também cartas sobre a saúde, sobre sobre a saúde, habitação, proteção civil, pré-emergência hospitalar. Era o que eu estava a dizer sobre a saúde, e a verdade é que não tiveram resposta. Não tivemos. E nessa linha, aquilo que sublinha, Sim. Era aí que eu ia, a vitória do Dr. António José Seguro, que não tem um programa, porque o Presidente da República não tem um programa, mas o Presidente da República tem um exercício, no exercício das suas funções, como elemento catalisador do funcionamento das instituições democráticas, aí sim tem o seu programa. O seu programa, não do governo, mas de funcionamento das instituições. E aquilo que o Dr. António José Seguro disse, e já agora não se esperava outra coisa para quem o conhece, é que procuraria que os consensos e que a política de trincheira fosse ultrapassada. Aquilo que o secretário-geral do PS disse no domingo foi que, para os consensos, o PS está disponível. Sim. Mas isso significa que as cartas que envia ao Sr. Primeiro-Ministro Têm que ter resposta. Devem ter resposta. E devemos criar um quadro em que os partidos contribuem para as soluções. Nós não somos menos oposição às opções de política não somos menos oposição para participando em soluções concretas, em políticas concretas. Esta ideia de que os portugueses não conseguem perceber que um partido de oposição estabeleça um acordo em concreto com um partido de governo é um bocado infantil. As pessoas não são infantis. As pessoas percebem que grande parte deste processo, com a força política que tem o PS, passa por condicionar, participando na discussão, quando o governo não é maioritário. E para fechar, porque pode ser a pergunta seguinte, é que, mas também não aceitamos, porque não é sério, é que essa discussão seja feita uma espécie de trio, em que um dos membros do trio seja um partido antidemocrático e onde, para termos o acordo, as soluções tenham que incluir soluções inconstitucionais, como foi o caso da lei da nacionalidade e da lei de estrangeiros. Sim, mas por acaso não era bem isso que eu ia perguntar. É porque aquilo que está a dizer, e essa abertura para o diálogo, e também, que agora também é um bocadinho pressionada pelo próprio futuro Presidente da República, eleito. Isso não obriga o Partido Socialista a viabilizar a proposta de orçamento do Estado para 2027? O Partido Socialista, quanto ao Orçamento de Estado, ou aos Orçamentos de Estado, tem tido uma posição clara e cristalina. O Orçamento de Estado seguinte será o 2027. E o PS vai pronunciar-se em outubro de 27. Em outubro de 26, sobre o orçamento de 2027. O PS não vai entrar numa discussão e nem numa barganha de propostas, nem ter status de espírito sobre o orçamento. Mas isso descansava um pouco o Presidente da República eleito. Vamos lá ver. Essas ansiedades e a antecipação
de coisas que nós não conhecemos. Nós não sabemos, não conhecemos o Orçamento de 2027. Há outras questões pelo caminho que são bastante mais relevantes, eu diria. Repare, o Governo apresentou um anteprojeto de reforma do Código Laboral. E o Partido Socialista foi claro quanto à reforma do Código Laboral. E o que está em cima da mesa hoje, e não é uma coisa que nós não conhecemos, nós não conhecemos o Orçamento de 2027, vamos conhecê-lo como o resto dos portugueses em outubro de 26, 10 de outubro de 26, conhecemos um anteprojeto e tomamos uma posição quanto ao anteprojeto. E já agora o Sr. Presidente da República também foi relativamente claro quanto à opinião que tinha sobre esse pacote laboral. Sabemos que a UGT apresentou aproximadamente 100 propostas de alteração. Sim, mas completamente, aliás, muito distantes da proposta do Governo, portanto. O espaço da concertação social nós respeitamos. É inimaginável um acordo de concertação social em que os sindicatos e os trabalhadores só têm medidas contra os seus interesses. E, portanto, a UGT, autonomamente, faz o seu caminho. Aliás, tem presença de muitos sociais-democratas. Aliás, o presidente da UGT é uma militante social-democrata do PSD. Fará o seu caminho. Agora, nós esperamos, naturalmente, que a concertação social possa fazer algum caminho. Mas quanto ao anteprojeto, temos uma posição clara. Se aquele anteprojeto entrar na Assembleia da República, o Partido Socialista votará contra. O Governo também o Primeiro-Ministro também já abriu a porta a alterações e, portanto... Mas o Presidente eleito não considera que o chumbo do orçamento seja razão para dissolver a Assembleia e para ir para eleições. Isso aí dá alguma margem ao PS para poder rejeitar o orçamento e vivermos em duodécimos ou então o Presidente da República pedir ao Governo para apresentar uma nova proposta. Facilita a avaliação do PS. O orçamento é apresentado na Assembleia da República. Não é? Portanto, é nessa circunstância. Não é apresentado ao Presidente da República. Agora, não é que facilite ou dificulte. O que nós esperamos é que o Orçamento de Estado seja um bom Orçamento de Estado para os portugueses, que resolva problemas na habitação, que resolva problemas que considera o investimento na defesa, que continue a ter as contas públicas controladas e equilibradas, que a dívida possa continuar a reduzir-se, que os portugueses aumentem os seus rendimentos. Esperamos um bom Orçamento de Estado. Nós nunca estamos na expectativa de receber um mau Orçamento de Estado. Quanto ao orçamento, o PS tomará uma posição em outubro de 26. Até lá, temos um longo caminho, e esse longo caminho tem já, nestes meses, a questão da reforma laboral, que para nós é estrutural. O Partido Socialista fez uma reforma do Código Laboral, a Agenda do Trabalho Digno, que está em vigor, que permitiu que o país tivesse números máximos de emprego. E por isso, esse governo, na altura liderado pelo Dr. António Costa, Ana Mendes Godinho era Ministra do Trabalho, eu era líder parlamentar nesse processo, portanto conheci bem o processo dentro do Parlamento, foi uma reforma que ajudou a que o país continuasse a ter máximos de emprego. Agora, é o que lhe digo, para nós este é o momento de olharmos para uma peça-chave da nossa vida em comunidade, que é a forma como trabalhadores e empregadores se relacionam. Quanto ao orçamento, a seu tempo e em outubro tomaremos seguramente posição. Com esta vitória nas presidenciais, o segurismo, o chamado segurismo, ajustou contas com um certo PS que apiou o seguro há pouco mais de 11 anos? Há pouco mais de 11 anos, já passaram 11 anos. Não, isso não é razoável, e o Presidente da República eleito, a primeira afirmação que fez foi que veio para unir. E as senhoras sabem, eu fui apoiante de António José Seguro nessas eleições, depois trabalhei com o Primeiro-Ministro António Costa, fui líder parlamentar do Secretário-Geral António Costa. José Luís Carneiro foi não apenas membro do Governo, foi secretário-geral adjunto do secretário-geral António Costa, e o Partido Socialista é sempre mais forte quando está unido. E muita gente que apoiou o Dr. António Costa nesse confronto eleitoral interno, apoiou com vigor e entusiasmo. Alguns a contragosto. Ouça, o PS é um partido enorme. As pessoas têm que ter noção que nós somos um partido que vai de norte a sul, tem gente nas comunidades, e conseguimos uma coisa, e pelo menos esse mérito deve ser dado à direção do Partido Socialista e ao seu secretário-geral já agora.
O Partido Socialista foi a estas eleições autárquicas apoiando um candidato e estando atrás de um candidato, num processo que é sempre complicado, difícil, demorado. O demorado é se ele não tivesse resultado. Como resultou, a decisão foi no tempo certo. Porque essa questão do demorado é sempre a ideia... É fácil dizer agora. Não, claro, é mais fácil dizer agora que correu bem. Se ele não tivesse sido eleito e dizia, se o Partido Socialista tivesse tomado a decisão mais cedo, e eu agora digo-lhe o contrário, o Partido Socialista teve um bom resultado nas eleições autárquicas, ainda para mais comparando com o problema... Sim, com a derrota que tivemos, e não é inevitável. Sim. E, portanto, o Partido Socialista conquistou câmaras importantes, perdeu outras que não gostava de ter perdido, faz parte, tem uma base autárquica muito significativa, são 128 câmaras municipais, salvo erro, e depois apoiou um candidato que se apresentou como suprapartidário, recordo, e mobilizou-se para que ele passasse à segunda volta numas eleições únicas, que não tínhamos há muitos anos esta ideia. Para quem dizia que o PS não ia cantar vitória e não se ia aproveitar desses louros, afinal... Não. Nós não temos a menor dúvida, até porque a Maria compreende, é uma questão de aritmética. O Dr. António José Seguro teve 3,5 milhões de votos e compreende que o PS quer ter muitos votos, mas é difícil ter 3,5 milhões. Portanto, a vitória é integralmente do António José Seguro. Mas não vamos... Com uma ajudinha. Não é só isso. Não vamos tentar condicionar a alegria que os socialistas sentem por terem contribuído para a eleição do Presidente da República. E muito menos falando comigo. Portanto, comigo, Eurico Brilhante Dias, segurista. Não é segurista, conheço muito bem. Aliás, eu devo ser o segurista mais costista e o costista mais segurista que existe, porque trabalhei com os dois e provavelmente até trabalhei mais tempo com o Dr. António Costa que o Dr. António José Seguro. Agora, os socialistas, perante o quadro político que o país atravessa, ficaram contentes. E ninguém nos pode levar a mal, porque parece que levam a mal o Partido Socialista a ficar contente e alegre por ter contribuído que um dos seus militantes tenha sido eleito. Mas é interessante. Não reclamamos a vitória para o PS. Que o PS se empenhou como estrutura política, apoiando que os seus dirigentes, que os seus militantes, do mais anónimo militante ao dirigente mais conhecido, se envolveu para que esta candidatura pudesse chegar a bom porto. Isso é um facto. A pergunta que eu estava a querer fazer era se disse aí uma coisa interessante, que estes 3,5 milhões de eleitores nunca será possível para o Partido Socialista, em legislativas, por exemplo. São 66%. O Partido Socialista... É uma base eleitoral que o Partido Socialista perdeu. Não, perdeu não. O Partido Socialista nunca teve 3,5 milhões de votos. Sim, mas o Dr. Mário Soares teve dificilmente quase. lá chegará ou recuperará algum eleitorado. Claro que estamos a trabalhar para recuperar eleitorado, mas repare, o Dr. António José Seguro, só comparando, o Dr. António José Seguro teve na primeira volta 1.700.000 votos. 1.700.000 votos. Mais do que duplicou esta votação na segunda volta. O Partido Socialista, nas eleições autárquicas, teve entre 1.700.000 a 1.800.000 votos em candidaturas autárquicas do Partido Socialista para câmaras municipais. A votação que o Partido Socialista tinha tido em 2024, quando empatou em deputados com o PSD, tendo a AD na altura 80 deputados, salvo erro, com 2 deputados do CDS, o Partido Socialista teve também 1.800.000 votos, aproximadamente. Por isso, aquilo que digo é que há uma dinâmica de segunda volta, que é uma dinâmica muito própria, em que só concorrem 2. Agora, para estar na segunda volta e para ter aquele apoio alargado que teve de democratas cristãos, sociais-democratas, para mim foi quase comovente ver que mulheres como Leonor Beleza, Carlos Coelho, Miguel Poiares Maduro, que o Dr. Paulo Portas, que o professor Aníbal Cavaco Silva, entre outros, só para dar alguns nomes, apoiaram genuinamente na segunda volta. E de facto, eu tenho que dizer, não são, nem serão eleitores do Partido Socialista, muito provavelmente. Portanto, quando eu digo que os 3,5 milhões de votos, é evidente. Cada coisa no seu lugar. Não era uma candidatura partidária. E espera que a relação inicial entre António José Seguro e Luís Montenegro seja um bocadinho à imagem daquela relação inicial de Marcelo Rebelo de Sousa com António Costa?
sem fazer futurologia, eu acho que nenhum dos dois se pode eximir da responsabilidade que lhes foi conferida pelo voto popular de terem uma leal cooperação institucional. Há condições atualmente não é para, uma condição, para esse tipo de relação? É uma obrigação de ambos. Nem sequer pergunto se há condições. Isso é uma obrigação que temos. Aliás, é a mesma obrigação que o Partido Socialista tem, de forma leal, a cooperar no quadro do Parlamento com outras forças políticas democráticas e de respeitar a independência absoluta no exercício da sua função do Sr. Presidente da República. Está terminado este Hora da Verdade. O nosso convidado foi Eurico Brilhante Dias, é líder parlamentar do PS, é dirigente nacional socialista também, a quem agradeço ter aceitado o convite para esta entrevista, que teve a gravação áudio de Rui Glória e a gravação vídeo de Beatriz Pereira. Regressamos na próxima semana.